Olá, bom dia. Marcos Amorim, de Semeadores Digitais aqui, prontos para mais um encontro, nosso 8º encontro. Bom dia, Fernando, Bruno Pita e professor José Dilson. Bom dia, queridos. Maravilha. Hoje a gente vai dar continuidade. Essa live da dopamina rendeu, viu, velho? A gente falou de dopamina, depois mudou para autossabotagem, agora a gente já está encaixando meta. Sabe-se lá, Deus, a gente vai parar amanhã, né? Vamos nós aqui. Bom, a gente combinou ontem, no finalzinho da live, que a gente ia falar hoje sobre metas. O que é que metas tem a ver com tudo isso que a gente está conversando, né? Sobre dopamina, sobre autossabotagem. E a gente vem fazendo umas descobertas interessantes, né? Pelo menos para mim foi bem interessante. Foi a questão de como a dopamina tem um papel central na nossa vida, né? Daquilo que a gente faz e de onde a gente pode chegar. Depois a gente falou sobre a autossabotagem, né? Acabamos desenvolvendo uma visão diferente sobre esse processo, né? Eu particularmente. E hoje a gente vai falar sobre metas. Então isso surgiu de uma percepção que eu tive ontem sobre as duas formas de vida, né? A vida orientada ao prazer e a vida orientada a objetivos. Então a gente foi percebendo que a gente passa a vida buscando picos de dopamina, né? E a partir daí a gente cria os vícios que a gente tem. E essa busca desmedida pelo prazer acaba gerando altos níveis de dopamina na gente e o nosso cérebro começa a bloquear os receptores da dopamina e a consequência disso é que a gente precisa fazer cada vez mais daquilo para ter a mesma sensação de prazer que a gente tinha antes. E a gente acaba virando escravo desse processo. Hoje a gente já sabe também que para reverter esse processo, né, o sistema dopaminérgico do cérebro consegue se recuperar desde que você comece a abandonar os vícios, você vai restabelecer o funcionamento normal do seu sistema dopaminérgico e você vai voltar a ter prazer e fazer atividades mais comuns. Ok. Depois a gente estava conversando sobre a percepção que eu particularmente tenho hoje sobre o quão melhor é essa sensação de prazer de você estabelecer os objetivos e alcançá-los, comparado com o simples prazer de você, sei lá, comer um doce. Você sente o prazer naquela hora, logo em seguida você sente remorso, você sente culpa, né? Tem um sentimento de fundo que é normalmente negativo. Em contrapartida com os objetivos, que quando você atinge, você se sente bem porque você acabou construindo algo de positivo e se sente bem porque fez aquilo. Então, acho que é uma grande medida isso, né? As coisas que eu considero que, eu estou tendo tal comportamento. E o que é que eu sinto depois que eu termino de ter esse comportamento? Eu sinto necessidade de fazer mais, ou eu me sinto culpado, eu me sinto triste, eu me sinto com raiva, ou eu me sinto feliz de ter feito o que eu fiz, de ter contribuído, de ter vencido a mim mesmo. Eu acho que essa é uma grande medida que a gente pode ter. E com base nisso a gente chegou nessa conclusão, né? Ou a gente está orientado ao prazer, fugindo da dor, buscando prazer, ou a gente entra numa nova sistemática de vida que é orientada a objetivos, onde você vai definir um local, um objetivo que você tem na sua vida, que você quer atingir, e você vai começar a trabalhar para chegar lá. E é nesse momento que a autossabotagem começa a surgir. Como a gente está muito acostumado à vida orientada ao prazer, fugindo da dor em busca do prazer, sempre que aparece essa autossabotagem, na verdade, ela era meio que transparente, né? Porque simplesmente, se dói, eu não vou por aqui, eu vou desviar do caminho. Então a gente acabava não topando com ela. Quando você começa a estabelecer objetivos de vida e a se mover em direção a esse novo processo, né? Essa nova maneira de viver, você começa a encontrar essa autossabotagem. Ela começa a falar para você que você não vai conseguir, enfim, uma série de vozes que a gente tem internamente, e a gente acaba se associando com essas vozes, acaba acreditando que nós somos ela. Foi o que a gente está falando no final da live, né? Você não é essa voz, você não é o obstáculo que está ali à sua frente, né? Então, quando você fala que você não pode, que você não consegue, você está simplesmente se limitando. Você pode sim, você só não descobriu de que maneira você consegue vencer aquele obstáculo. Então, a gente terminou nesse ponto aí ontem, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que é uma meta, para que serve uma meta, ou um objetivo. Acho que o objetivo
É até uma palavra tem mais significado para mim. Ok, eu fiz um curso em fevereiro, chamado Empretec. Lá tem uma série de características, né, de ensinamentos que a gente acaba recebendo. Até por questão contratual, não posso falar muito do curso em si, mas eu posso falar dessa questão, né? Então, ele ensina você, eu pensei que fosse um curso que eu fosse chegar lá e escrever um bocado de coisa, depois voltar para casa e tentar implementar aquilo, mas não, foi um curso altamente vivencial. Desde que eu passei por ele, eu comecei a enxergar a vida de uma outra maneira. Então, como é que funciona? Basicamente, eles vão ensinar você como ser um empreendedor. Qual é a metodologia? A metodologia, inclusive, não é nem do Sebrae, né, que ministra o curso aqui no Brasil, é uma metodologia da ONU. O autônomo empreendedor, ele tem mais fortemente 10 comportamentos. Eles vão listar lá quais são os comportamentos. E cada comportamento tem 3 características, né? Cada característica tem 3 comportamentos. Então, eu sei que o cara é empreendedor porque ele tem essas características. E eu sei que ele tem essas características porque ele tem esses comportamentos. E eu achei fantástico isso. Isso me mostrou algo muito, muito fácil, né? De você enxergar se a pessoa realmente é daquele jeito ou não. Observe as ações que ela tem. Com base nas ações que ela tem, que é o que ela externaliza, você consegue enxergar quem ela verdadeiramente é, o que ela tem por dentro. Então, quando você começa a observar esses fatores, fica muito mais fácil. Ok, então o curso era basicamente isso. Apresentar a característica, mostrar quais os comportamentos, e a partir daquele ponto você vai executar isso aí. Você vai praticar esses comportamentos para certificar de que você realmente os tem, ou se está faltando. Você tem muita dificuldade de fazer aquilo acontecer, provavelmente você não tem esse comportamento. E aí o mais legal de tudo é isso. Beleza, eu não tenho um comportamento, eu não tenho a característica. Então como que eu faço para desenvolver a característica? É só praticar o comportamento. É só repetir aquilo. Então, quando eu enxerguei isso, eu falei, poxa, que massa, isso tipo, abriu a minha mente. Né? Tanto para minha relação com as outras pessoas, para você ficar atento, né? Não ao que a pessoa fala, mas ao que ela faz, quanto a mim mesmo. Tipo, de estabelecer, aí já entrando no nosso tema, estabelecer um objetivo, ir lá e executar. Então, se eu tenho dificuldade, por exemplo, de estabelecer meta. Então, como é que eu fico bom em estabelecer meta? Estabelecendo meta, fazendo planejamento, né? Antes de fazer alguma coisa, parar e pensar, planejar como eu vou fazer. Então, todos esses são comportamentos de pessoas que têm a característica de estabelecer metas. Ok. Uma vez que você sabe o que precisa ser feito, só resta agir. E aí que a sabotagem entra. Porque nesse momento em que você vai executar aquilo que você não tem dentro de você, vão começar a surgir os bloqueios, as autossabotagens que você acabou guardando dentro de você. Isso é real, isso existe. Né? Só que isso não é quem você é. Isso é simplesmente uma situação pela qual você passou na sua vida e que você não precisa mantê-lo. E esse é o grande desafio. E hoje eu vejo que essa é a grande graça da vida. Imagine que se você quer alguma coisa, tinha um determinado objetivo na sua vida, e automaticamente você consegue atingir aquilo. A vida não passa a não ter muita graça. Eu gosto muito de dar o exemplo do Robbie Williams, um cara mundialmente famoso, ganhou Oscar, rico, e de repente o cara se mata. Né? Aí quando aconteceu, eu fiquei imaginando o que leva uma pessoa que tinha a vida que ele tinha se matar. E eu demorei muito tempo para achar essa resposta e finalmente me caiu a ficha. Ele simplesmente não tinha mais desafios. Ele não tinha mais pelo que viver. Inclusive, depois eu descobri uma frase que fala assim, se você quer acabar com a vida de uma pessoa, tire os desafios dela, tire as dificuldades. Você acaba totalmente com a vida da pessoa. A vida dela passa a não fazer mais sentido. Então, os desafios, os obstáculos, eles têm um papel fundamental em dar sentido à nossa vida. Embora a gente passe a maior parte da vida tentando se esquivar e se desviar deles. Mas mesmo assim, note que ele tem um papel fundamental, porque ele acaba definindo qual vai ser o nosso caminho de vida. Eu não vou por aqui porque tem esse obstáculo, agora eu não vou por cá porque tem esse outro. Os obstáculos, as dificuldades acabam dominando a sua vida. E aí qual é a proposta? À medida que você começa a enxergar todo esse papel da dopamina, dos vícios, e que se você quiser se tornar um ser humano melhor, alcançar os objetivos que você tem na vida, você vai precisar utilizar essa dopamina. Engraçado que antes era o vilão, agora passa a ser o mocinho, né, o herói que vai te ajudar a atingir os seus objetivos.
Então, quando você começa a enxergar de uma maneira diferente, enxergar que as metas que você tem na vida, associada com a questão da dopamina, vão te fazer chegar mais longe, você começa a usar isso como uma ferramenta. Ok, eu tenho esse obstáculo na minha frente, só que eu não vou fugir mais de você. Agora eu vou exercitar, tá falando ontem das 4 virtudes cardeais, né? Cardinais, não lembro agora, de Platão. Lá tinha, primeiro, temperança, que era a capacidade de dizer não, ou dizer sim em determinadas coisas. Depois, a coragem. Então, é nesse ponto que a gente começa a desenvolver, durante o desenvolvimento dos objetivos, desenvolver a coragem. Para quê? Para enfrentar aquele desafio. Só que não é a coragem de chegar lá e fazer e derrubar de qualquer jeito, né? Você precisa ter uma estratégia também. Então, começa a virar um negócio que, para mim, na minha cabeça, é um jogo. Então, você sai daquela relação de dor e prazer e você passa a enxergar a vida como um jogo, que é o jogo de como que eu atinjo determinado patamar, como que eu desenvolvo determinada habilidade, determinada característica, ou determinada virtude ou comportamento. Então, aquele é o desafio do momento. E nesse ponto você vai começar a analisar por que, por exemplo, por que eu não consigo... por exemplo, na minha cabeça, né, quando eu fiz o Empretec, eu tinha uma crença muito forte de que eu não sabia vender. E aí eu comecei, uma das características do empreendedor é saber vender, ele precisa vender. Né? E quando eu me deparei com esse ponto, eu comecei a enxergar o que é que me travava, o que é que me fazia acreditar que eu não era uma pessoa capaz de vender. Eu até falei um pouquinho disso ontem, que eu fui parar lá na minha infância, de uma menina que eu gostava e acabou que ela nunca quis nada comigo, e teve uma situação que eu fiquei me senti um pouco humilhado, né, na frente dos colegas e tal, e isso me gerou um medo de ouvir não. Que eu venho carregando até hoje, mas eu não preciso mais carregar isso. Então, é um desafio que eu preciso vencer. E a pessoa fala, mas como que eu vou vencer isso? Exercitando, né? Se colocando em situações que você precisa enfrentar, e tem a possibilidade de ouvir ou não, e vendo o que acontece depois disso. E foi o que aconteceu comigo. A nossa empresa foi uma empresa de vender sanduíche, eu estava lá, de repente, na Barra, abordando pessoas no 1 a 1 e oferecendo sanduíche e tomando um não atrás do outro. Ninguém queria comprar aquele negócio. Né? E nesse processo eu acabei percebendo que, poxa, não é o fim do mundo você receber um não. Talvez não seja a experiência mais agradável do mundo, mas não vai acabar com a minha vida. Então, essa experiência me mostrou que, poxa, tudo bem que você receba um não. Né? As pessoas não vão, tipo, te humilhar, não vão dizer não e vão expor você ao ridículo por conta. Foi o aprendizado que eu tive que só veio com a ação. Então, o primeiro passo da meta ela leva você a agir. Agora, alguém quer acrescentar alguma coisa? Porque é um assunto longo, ainda tem bastante coisa para falar. Alguém quer? Não? Beleza? Não, pode continuar para mim. Beleza. Então, a meta é o seguinte, você vai estabelecer onde você quer chegar. Só que onde você quer chegar, se eu pedir para a maioria das pessoas estabelecerem uma meta, normalmente elas vão olhar para o passado e vão projetar esse passado delas no futuro. Então, se eu faturo no ano R$1 milhão, no ano que vem eu vou faturar 1.100.000. Normalmente uma pessoa que fatura R$1 milhão por mês não tem mais esse pensamento. Vamos botar aí uma pessoa que fatura 100 mil. Então, o cara que fatura R$100 mil por ano, ele vai pensar que, pô, se eu faturar 120 mil pro ano que vem, tá bom, tá ótimo. Então, ele pega a média do que ele faz, normalmente, coloca um pouquinho mais acima, que ele sabe que se ele se esforçar mais um pouquinho, ele vai conseguir. Então, isso aí ainda não é uma meta, isso aí continua sendo um processo de autossabotagem. Por quê? Ele não está definindo aonde que ele quer chegar, onde ele realmente deseja chegar, ele não está se desafiando. Ele está simplesmente mantendo o status quo, apenas colocando uma meta de crescimento. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer se desenvolver. Né? Então, para não dizer que quero ficar na mesma, não quero crescer, eu coloco uma meta, chama meta vagabunda, meta safadinha. Eu já atingi isso aqui. Ok, qual o problema disso? Isso não te desafia. Porque você acredita que a qualquer momento você pode bater aquela meta. Basta que você coloque um pouquinho mais de esforço e você vai chegar lá. Então, se você acredita que você não precisa de tanto esforço assim para atingir aquela meta, você não vai fazer o passo seguinte, que é o planejamento. Para que planejar se eu tenho plena condição de atingir aquilo que eu estabeleci como meta? Não há necessidade disso. E aí a gente está desperdiçando tempo. Estou desperdiçando meu tempo. Por que eu vou estabelecer a meta de um negócio que eu sei como fazer?
E aí que está o grande engano, né, das pessoas que acham que não precisam de uma meta, porque elas não sabem desenvolver, não sabem criar uma meta verdadeira. Então, se você quer usar no potencial, usar os benefícios que a meta tem, o que é que você precisa fazer? Você precisa desenvolver uma meta que seja desafiante para você. E ela necessariamente tem que ser desafiante, não tem que ser impossível. É engraçado, né? Os opostos eles têm características semelhantes. Se você coloca uma meta, um objetivo muito pequeno, que você tem certeza que você vai atingir, você provavelmente não vai fazer muita coisa para atingi-lo, porque você acredita que a qualquer momento você pode fazer isso. E se você estabelece uma meta muito grande, que você tem certeza que você não tem nenhuma condição de atingir, você também não vai fazer nada, porque se eu sei que não vou atingir mesmo, para que eu vou me mexer? Então tem que ser algo ali no meio, uma coisa que seja desafiante o suficiente para me tirar da zona de conforto e que seja fácil o suficiente para eu acreditar que consigo atingir. Então é nesse caminho aí que é difícil de achar às vezes. Quando você estabelece uma meta nesses moldes, acontece um negócio interessante. Você vai começar, e aí também um outro ponto que dificulta, né, que faz com que as pessoas tenham dificuldade de criar uma meta é o seguinte: eu não acredito que eu consigo chegar. Eu acho que talvez eu consiga. Ou seja, alguma coisa dentro de mim diz que se eu me esforçar, eu vou chegar lá, mas não é uma garantia. Por quê? Porque eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Fazer alguma coisa diferente implica sair da zona de conforto. Então isso também impede as pessoas de estabelecerem metas. Porque elas vão ter que fazer coisas diferentes para chegar onde elas nunca estiveram. Isso assusta as pessoas. Então, é muito comum que a pessoa estabeleça a meta, comece e depois desista. Só que aí tem um negócio interessante, se você realmente estiver disposto a chegar lá. Quando você estabelece essa meta, você vai começar a dar desculpas pelas quais você acha que não consegue atingir a meta. Então, eu estabeleci a meta, sei lá, eu quero faturar 500 mil reais esse ano. Ok. Por que é que eu não vou atingir essa meta? No momento de estabelecido, tá, ok. No momento seguinte, você vai começar a pensar, porra, acho que não vai dar não, velho. Por que não vai dar? Ah, não vai dar porque a gente está em ano de crise. Ok, então você anota lá, ano de crise. Ah, eu não sei vender. Ok, então anota aí que você não sabe vender. Eu não tenho, sei lá, não tenho um negócio estruturado na internet. Eu não tenho um negócio estruturado na internet. Ah, eu não tenho um funil de vendas. Beleza, não tenho um funil de vendas. O que é que você está fazendo nesse momento? Normalmente a gente para aí. Dá as desculpas, não vai dar, pega o papel, amassa, joga no lixo e vamos seguir a vida, parar de sonhar e pensar besteira e viver o aqui, que é o que a gente tem. Só que você acabou de desperdiçar exatamente o caminho que você precisa percorrer para atingir aquele objetivo, aquela meta. As desculpas que você dá para não atingir a meta é exatamente o que você precisa fazer para atingi-la. Então, se eu quero faturar 500 mil, eu acho que não vou conseguir porque eu não sei vender, então eu preciso aprender a vender. Essa é a primeira tarefa que eu tenho que aprender a fazer, que eu tenho que quebrar, que eu tenho que superar. Então, buscar curso, buscar autoconhecimento, o que é que está por trás do eu não consigo vender. E até identificar se isso não é uma crença limitante que você tem. No meu caso, por exemplo, eu conversei com várias pessoas lá do próprio curso, e elas disseram, rapaz, eu acho que você sabe vender sim. Inclusive, tem muita gente que gostaria de ter algumas habilidades que você tem e não tem, e são vendedores. Então você, com certeza, conseguiria vender muito mais fácil que a maioria dos vendedores que eu conheço. A única coisa que eu enxergo em você, que precisa melhorar, é a questão do fechamento. E foi aí que eu fui buscar, eu fui investigar e descobri esse negócio do não. Então, beleza. Depois, eu não sei, eu não vou conseguir atingir a meta porque eu não tenho um funil de vendas estruturado. Ok, eu preciso então de um funil de vendas. Como que cria um funil de vendas? Vamos estudar, vamos entender como é que isso funciona. Então, começa a enxergar esses obstáculos que a gente coloca, essas razões para não atingir a meta, como as submetas. É exatamente isso. Lembra que a gente falou, né? Você não é os obstáculos. O obstáculo é o muro. Então, você precisa passar o muro. Como que você vai transpor o muro? É mais fácil você derrubar ele? É mais fácil você escalar? De repente, o muro é só uma parede que está ali na sua frente, dá para você contornar? Então, você vai começar a estudar e analisar aquele obstáculo e ver como que você consegue superá-lo. E nesse momento que você supera esse obstáculo, essa crença, isso ficou para trás, isso começa a mostrar a você que, realmente, você começa a enxergar como mais atingível aquela meta. E não raro, chega um momento que até mesmo antes de você atingir essa meta, você já acha que ela ficou pequena.
porque você está resolvendo os obstáculos no meio do caminho. Isso vai te dando cada vez mais energia, cada vez mais força e cada vez mais visão. Porque imagine que antes você tinha um caminho longo para percorrer até sua meta e você enxergava ela pequenininha, lá embaixo. Acho que essa é uma boa analogia. Qual o tamanho da minha meta? Tem que ser uma meta que você consiga enxergar ela pequenininha lá embaixo. Ela não pode estar gigante na sua frente e ela também não pode estar num ponto que você não consegue enxergar olhando no horizonte. Ela está lá, só que ela está pequenininha, eu não estou conseguindo enxergar direito. À medida que você vai passando pelos obstáculos, você vai começando a enxergar ela cada vez maior. Até que chega um ponto que você olha e fala, não, isso aí é tranquilo, eu vou conseguir chegar lá certeiramente. E aí, nesse momento, você pode criar uma meta maior e começar a buscar atingir essa meta. Então, na minha cabeça é isso. É onde eu quero chegar, aquele ponto distante que eu consigo chegar pequenininho. E as desculpas que eu dou para atingir essa meta são as submetas que eu preciso gerar. Eu acredito que só existe uma meta. Normalmente as pessoas querem fazer uma meta para cada área da vida. Eu acho que se você tiver uma única meta e você buscar ativamente atingir ela, todas as outras áreas da sua vida acabam se organizando, né, se equilibrando. Por exemplo, eu achava, quando eu estabeleci minhas metas aqui, que eu não tinha tempo, né? Tipo, eu sempre estava trabalhando muito o tempo todo e tal, e o tempo para mim era muito escasso. Não conseguia ter tempo para minha família, para os meus filhos, para minha esposa, até para as coisas que eu gosto de fazer. E depois eu acabei descobrindo que é um trinômio aí bem interessante, que é meta, planejamento e comprometimento. Então, se você não tem uma meta, você não tem o que planejar. Se você não planeja, você também não vai ter comprometimento. Por quê? Comprometimento, quando fala, é com você mesmo. Uma vez que você estabelecer uma meta, você vai buscar atingir essa meta, esse objetivo que você tem. Como que você vai fazer isso? Você precisa planejar. Qual o caminho, qual a rota que eu preciso fazer para chegar lá? Aí você vai chegar nas desculpas. Então, as desculpas são exatamente as submetas, as etapas que você precisa vencer para alcançar aquele objetivo. Depois disso, tem o comprometimento. Por quê? Quando você vai fazer o planejamento, você vai começar a descobrir coisas que você precisa fazer para atingir sua meta, mas que você não está disposto a fazer. Porque é difícil, enfim, N situações. Só que se você realmente está comprometido a atingir essa meta, chegar nesse objetivo, aí vai entrar um comprometimento. Porque você vai pensar, ok, eu não quero fazer isso. Mas eu sei que para eu chegar onde eu quero chegar, eu preciso fazer isso. Então você começa a ter coragem de enfrentar aquele desafio. Antes, quando você estava orientado à dor e ao prazer, você simplesmente olhava para aquilo e, vou desviar porque isso dói. Quando você está orientado ao objetivo, é diferente. Você olha para aquilo, pô, eu não quero fazer. Isso dói. Só que eu preciso fazer. Por quê? Porque eu quero chegar em determinado lugar, ou seja, eu sei onde eu quero chegar. Então, quando você está orientado a dor e prazer, você não, o único lugar que você quer chegar é no lugar que você sinta prazer. Ou fugir da dor. Então, você não tem um objetivo claro, você não sabe onde você pode chegar. Quando você tem um objetivo, não, é diferente. Então, você sabe que mesmo que aquilo seja desconfortável, que aquilo seja ruim para você, você precisa fazer, senão você não vai chegar no seu objetivo final. E isso te dá a força necessária, a coragem, o comprometimento para chegar lá e fazer aquilo que precisa ser feito. Então, basicamente, o quadro geral que eu enxergo a respeito de meta, de objetivo e dessa coisa da vida orientada a prazer e a objetivos, é isso. Agora eu estou franqueando a palavra aí para quem quiser se posicionar. Rapaz, eu tenho uma visão relacionada a essa questão de meta, de objetivo e tal. Não é nem melhor nem pior. É só diferente. Eu peguei uma chave um certo dia, jogando. Eu até ia conversar com você naquele dia que a gente tava falando no telefone, mas acabei esquecendo. Eu tava tão viajado numa parada que bateu na minha cabeça que eu acabei esquecendo do restante todo. Eu peguei uma chave jogando arco e flecha. Olha que onda da porra. Tem os alvos lá, né? No arco e flecha, cada um a 5, a 10, a 15, a 20 e vai, assim vai. Aí eu olhei pro primeiro alvo, né? E, porra, tá muito perto dessa porra aí. Não, eu vou nesse aí mesmo.
Aí o cara tinha até me perguntado, vai querer nesse aqui, vai querer no mais distante? E eu cheguei e falei, não, eu vou nesse aqui mesmo. Tá perto, mas eu vou nesse aqui. E aí o cara falou a pior besteira que ele poderia ter dito na vida dele. Ele parou e falou assim, vai nesse que ele não consegue ir no mais distante, né? Eu olhei pra cara do cara assim e falei, como é, velho? Bota o último lá. Tô no último lá. Puxei pau. Lá no último. Aí o cara parou, olhou assim, porque tinha um monte de gente tentando e tal. E não tava, né? Um monte de gente não tinha nem chegado no último ainda. Eu, na primeira, puxei a primeira, pô, foi no último alvo lá. Aí na hora veio uma chave, velho, na minha cabeça. E aí eu aprendi uma parada, uma lição com aquilo ali, da porra. De que não importa a distância do alvo. O que importa é a essência do que realmente você quer por trás daquele alvo que você está vendo. O alvo é só uma simbologia, é só uma figura ali. Você tem que saber qual é a zorra que está aí dentro que realmente você quer provar atingindo aquele alvo. E naquele momento eu queria provar que o cara que eu conseguia acertar o alvo lá porque ele me desafiou. Eu nem sabia se eu ia conseguir ou não. Mas só pela ousadia deve ter dito que eu só fui mais perto para não ir mais longe. Falei, não, vou mostrar para esse filho da puta como é que se faz. Então aquilo ali foi o suficiente, foi o motivo central de eu ter lançado naquele alvo mais distante. E aí quando eu aprendi isso, eu falei, porra, então eu tenho que entender uma coisa. Isso eu estou falando porque funcionou para mim. Eu tenho que entender uma coisa. Eu tenho que saber o que é que eu pretendo com algo que eu quero alcançar. Muita gente não consegue atingir certos patamares, não consegue passar para próximos níveis porque as pessoas são muito genéricas. O ser humano é muito genérico. Você pergunta assim, vamos falar aqui da parte financeira, por exemplo. Você quer... Uma vez eu estava conversando com um grupo de amigos e tal, e aí ele falou que ele queria começar um negócio lá, né, de trade e tudo mais. Que eu até comecei a conhecer um pouco do trade por conta dele. Mas para que você quer fazer esse negócio aí, velho? Isso eu já sabia que já tinha pego a chave do negócio do arco e flecha. Né? Aí ele, não, para poder ganhar mais dinheiro. Aí eu falei, você é burro, velho. Quem ganha dinheiro é mendigo, pô. Você já começou errado. Ninguém ganha dinheiro não, velho. Só quem ganha dinheiro é mendigo. Ele tá ali parado e vem alguém e dá dinheiro para ele. Você é louco, você vai fazer um negócio para ganhar dinheiro. Você não vai ganhar nunca. Aí eu falei, não, eu quero saber o que é que você quer com isso aí. Não, pô, eu quero ter mais dinheiro. É muito genérico, velho. É muito genérico. Tem que ter alguma parada que motive. Só você, eu quero ter mais dinheiro. Não vai funcionar. Você não vai alcançar. Esqueça. Você não tem motivação suficiente. Lembra daquele negócio que eu estava falando ontem, que o ser humano tem duas funções principais quando está diante de dificuldade: foge ou luta. Velho, se você tiver em um lugar e aparecer um Rottweiler correndo atrás de você, você vai correr, você vai bater o recorde de Usain Bolt, velho. Porque você tá com medo de morrer, pô. Aquilo é um motivo suficiente para poder você atingir um alvo. Tem um muro lá, você, porra, nunca conseguiu pular aquele muro. Um Rottweiler tá vindo atrás, você vai pular o muro, você não vai nem ver como é que você fez isso. Tem uma pessoa que tá precisando, se você não fizer tal coisa, a pessoa morre. Que nem teve um caso da mulher que levantou o carro para tirar o filho de baixo do carro. Teve o caso da mulher aqui na Paralela, naqueles lagos ali, aqueles rios, lagos, sei lá, o que tem pela Paralela ali, que tinha um jacaré ali, que o jacaré... Tem alguns anos isso que aconteceu, a menina andando de bicicleta, caiu, o jacaré mordeu, a mulher abriu a boca do jacaré na mão grande, velho. Abriu na mão grande. Então, existe um motivo central para poder te levar a alcançar certos alvos. Se você não entendeu isso,
esqueça, não vai adiantar. Você vai botar 300 metas, você vai até conseguir algumas metas, mas o objetivo, o alvo, você não vai alcançar. Porque você não tem motivação suficiente para aquilo. É quando pergunta, eu quero, você quer mesmo? Quer de verdade? Aí quando você vê o comportamento da pessoa com relação àquilo, ela não quer, porra. Ela não quer de fato aquilo ali. Ela bota um filme na frente, bota um filtro e faz ela entender, ela acreditar que realmente aquilo é o que ela quer. Mas se você não tiver ciência do que está por trás, você vai continuar querendo, você vai passar a vida querendo. Porque tem a diferença entre o desejar e o querer. Quando você deseja, é algo que está lá no futuro, é um desejo. Mas quando você quer, meu irmão, você arregaça a porra toda e você vai porque você quer de verdade. E aí eu fiquei refletindo sobre as paradas que eu estava fazendo de errado com relação aos meus alvos, né? Tanto que quando eu tinha, há um tempo atrás, eu tinha aberto uma loja de produtos esportivos e não deu certo. Aí fiz mais algumas tentativas, não deu certo. Por último foi na a qual eu passei, que eu fiz alguns investimentos, também não deu certo. E aí eu fiz a pergunta, por que não estava dando certo? Porque eu estava tentando de tudo, eu já não sabia mais o que eu fazia, porque não dava certo. Aí a resposta que eu obtive com isso foi justamente essa. Não é porque só se trata de você. Você não sabe o que é que você quer. É muito vazio. Você quer para ter uma posição, mas isso é uma posição financeira, um status e tal, mas é vazio demais isso daí. Não tem finalidade, não tem propósito, não tem nada. Isso aí, se você quiser, você consegue num prêmio de loteria ficar tentando a vida toda até sair, se sair. Porque é o que leva para esse tipo de comportamento em qual que eu estava tendo, de psicologia que eu estava tendo. É a psicologia do jogador de loteria. E aí eu entendi isso, eu falei, porra, então eu tenho que ter uma, um sentimento central que seja realmente a minha necessidade básica, o que eu queira de verdade, eu tenho que acreditar, eu tenho que perceber o que eu quero de verdade para poder atingir os alvos que eu quero. E aí eu fiz um mergulho, e aí o ponto-chave que eu encontrei, que depois eu vim até, depois que eu me aprofundei mais nos assuntos de Marçal, eu vim entender que aquele ponto que eu cheguei é um princípio. Eu falei, então estou no caminho certo. E aí, quando eu mergulhei nisso, eu encontrei o Faís lá que dizia, porra, e eu sempre esse pensamento assim, porra, quando eu crescer, eu vou levar, o pessoal da minha família vai vir todo mundo junto comigo. Véio. E aí, quando eu cheguei nesse ponto principal, eu vi que o meu objetivo, o objetivo que eu encontrei, é o de honrar minha família. Colocar minha família em um nível lá que não é por vaidade, não é por nada, mas colocar minha família no nível que eu olhe e falo, porra, caralho, onde a galera tá, velho? Tem tudo que nunca tiveram, que nunca puderam me dar, mas que agora eu posso dar para eles. Aí, quando eu senti isso, eu falei, porra, eu vou dar para minha família tudo que eles não conseguiram me dar. Vou colocar eles em lugares que eles nunca conseguiram me colocar. Vou levar eles a regiões que eles nunca nem sonharam em ir e nunca nem puderam também me proporcionar isso. Quando eu achei essa faísca, eu falei, fudeu, é isso aí, velho. Vou correr atrás dessa porra agora. E aí é o que tem me motivado a tocar uns projetos que eu tô tocando, que eu tava até falando com o Zé antes da gente começar a gravação. Eu não desisto, velho. Eu sou casca grossa com relação a desistir. Eu posso parar para descansar, velho, mas desistir eu não desisto. E esses tombos que eu tomei aí só serviram para uma coisa, para me ensinar o que eu tô fazendo de errado. E desde o ponto que eu botei na minha cabeça que eu nunca perco, eu, Bruno, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo, velho. Perder eu não perco nunca.
E aí eu aprendi o que eu estava fazendo de errado com esses tropeços que eu estava tomando. E agora, meu irmão, agora o bicho pega, porque agora eu já sei o que eu quero, agora eu já sei o que eu fiz de errado, não conheço os erros novos, mas estou doido para conhecer também. Então, determinei um alvo temporário, porque assim, eu não gosto de ter um objetivo final. Eu acho que quando você tem um objetivo final, você se conforma. Quando você chega no objetivo, você conformar e ganhar a forma. Você ganhou a forma daquele objetivo que você determinou como sendo o patamar final. Então, quando alguém me pergunta, qual é o seu objetivo de vida, o objetivo final, eu falo, eu não tenho. Oxe, você não tem? Não tenho. Porque quando eu chegar no nível, eu quero ir para o outro. Não interessa se eu estou bem. No dia que eu estiver ganhando, sei lá, estava falando de casa, mas no dia que eu estiver ganhando R$ 1 milhão por mês, eu quero ganhar dois. Eu tô bem já, mas eu quero ganhar dois. Não interessa. Não interessa com a opinião das pessoas, não interessa se vão achar que eu sou ambicioso, que muita gente acha que ambicioso é uma palavra negativa, mas eu tenho certeza absoluta que não é. Não interessa se a pessoa vai achar que eu estou fazendo porque eu sou válido. Não interessa, velho. O que eles pensam é problema. O que eu quero é aquilo ali. Eu chego num patamar, eu quero ir pro outro. E fudeu. E é isso que eu tô perseguindo atrás, velho. É o conselho que eu dou para o pessoal. Você quer atingir objetivos, você quer atingir alvos, tenha ciência do que é realmente que te motiva, qual é a sua necessidade básica, o que é que vai te levar para aquilo ali. Porque pode ser uma coisa tão simples que com menos você consegue, e é justamente isso que eu estava falando, que você não vai conseguir chegar naquele alvo. Porque você atinge a sua necessidade básica antes de chegar lá. Aí você desiste. Porque você já tem a sua necessidade suprida. Então, se você não entender, você tem que buscar primeiro entender. Depois que você entendeu, aí você corre atrás do restante. Show de bola. Maravilha, viu? Vocês falando aqui e eu aproveitando aqui bastante aqui na fala de vocês. Interessante que a gente pode resumir aqui o que o Marco colocou outra conversa nossa e que ele trouxe novamente, que é a vida orientada a objeto, que na verdade é objetivo. Objetivo. Né? Que aí, nesse caso, o objetivo, ele faz uma diferença da zorra. Só que você precisa de combustível para chegar lá. E isso, na verdade, é um processo também. E aí, essa figura que o Marcos colocou aqui do comportamento versus característica, que isso pode ser um dos processos mais significativos para aquele que quer objetivar. Eu sempre falei assim, você querer, até Pita falou desejo, tem um desejo de fazer. Você ter desejo não é você ter objetivo, né? Quando você tem desejo, você vislumbra, ou simplesmente columbra. Mas quando você tem um objetivo, você trata ou traça um processo que eu chamei de objetivar. Objetivar são passos que você tem até chegar ao seu objetivo. E que às vezes a gente fala algumas coisas assim, mas você não termina não harmonizando o que lhe faz chegar àquela conclusão, né? Ou aquilo é uma coisa totalmente orgânica. Mas quando você começa a juntar aqui a um entendimento de várias pessoas, você começa a entender que, tudo isso, na verdade, é um grande jogo. Que nosso colega colocou aí, né? Metas, na verdade, a vida é um jogo, né? É um grande jogo de montar de peças. Então, essa coisa, para mim, que achei muito interessante, que Marcos colocou, de você não ter a característica, mas que você pode, através do comportamento, consegui-la, né? Mudando de comportamento. Isso, na verdade, característica tem a ver com caráter, né? Tem a ver com você, o que você é, de repente, né? E aí, na nossa conversa de ontem, isso até, inclusive, apareceu, né? Que foi o seguinte, quem é você? Né? Quem você é dentro desse processo aqui? E, de repente, o que você é não é o que você gostaria de ser. Você gostaria de ser diferente, mas você não tem a característica.
Então, você tem que mudar o comportamento. E você mudar o comportamento, entra os desafios ou as metas. E essas metas, na verdade, precisam ser alimentadas. E aí entra aquilo que nosso colega Pita colocou, né? Do alvo, né? Você precisa ser instigado, né? Se você for instigado, de repente você tem potencial e você se subvaloriza, né? Você cria uma meta, que Marcos falou aqui de safadinha. Vou botar uma meta safadinha aqui. Aí o cara chegou lá, Pita, não, bote aqui assim que eu voto. Cara, você vai botar aqui porque você não consegue ir lá embaixo, o combustível, que é o que Marçal fala, né? Você tem que pegar uma raiva, um rancor, uma decepção, ou qualquer coisa negativa e virar aquela como combustível, e aquilo vai te dar uma força, um poder para você ir mais longe. E isso é muito massa, cara, porque você vê que é um processo que começa dentro de você. Objetivo, característica, comportamento, progressão, que eu sempre chamei de objetivar, envolve esses aspectos todos, né? Então, não só uma meta, mas uma meta que você consiga enxergar, ainda que seja longe, ainda que você ache que você não pode, mas ainda que você faça isso de forma progressiva e aos poucos, né? Mas o planejamento faz parte desse processo também, o tempo todo. E aí, com a fala de Pita, eu fui enxergando também a figura de que uma vez o Marçal falou, eu vi no vídeo dele, você é uma pessoa linear ou você é uma pessoa exponencial, né? Linear quer dizer que vai numa linha para atingir alguma coisa que está muito abaixo daquilo que você é capaz, talvez, de chegar. Quando é exponencial, se a gente lembrar, né? Exponencial, né? Que um que dobra e que vira 4, e que vira 8, e que vai dobrando de forma exponencial. E aí entra na figura do objeto de Pita, né? Diferente de Dilma, que não tem meta nenhuma, chega lá e quer dobrar a meta. Na verdade, você estabelece uma meta e a cada vez que você atinge, você realmente quer atingir outros patamares, outro nível, né? E isso é um processo que não é brincadeira. E aí entra a figura, na verdade, do nosso grande tema, que foi o autodesafio. Esse autodesafio, eu acho que é uma das coisas assim que é mais significativa, pelo que eu percebi aqui da nossa conversa e que foi agregando para mim, que é exatamente você ir além daquilo que você está proposto a você mesmo ir. Isso ficou claro para mim quando o Pito estabeleceu a meta dele na flecha, o cara desafiou ele para outro nível. Colocou ele abaixo dele, falou, não, porra, não sou muito isso não, eu sou muito mais do que isso. Quando Marcos foi lá na coisa, falou, não, bicho, você pode vender, você sabe vender melhor do que você imagina. Você acha que você não sabe, você não consegue, que você não pode. Mas eu vejo que você tem um potencial, talvez você não esteja enxergando. E aí você disse, porra, então eu posso, né? Pode, porra, você pode sim, mais do que você imagina. Então, mude o comportamento. Se você mudar o comportamento, você vai chegar na característica daquilo. Qual é o nosso grande desafio diante de tudo isso? Inclusive o meu, que é um dos grandes desafios que eu tenho, que também te colocou aqui, foi nosso tema, também anterior, que é a figura da autossabotagem. Esse é uma guerra com você mesmo. E mais incrível, aí você começa a captar o seguinte, porra, existem guerras que você não vence na força bruta. Existem guerras que você vence na estratégia, no diálogo, no pensamento, na negociação, né, com você mesmo. Quem fala isso muito é Augusto Cury, né? Augusto Cury, ele diz que você sempre tem que fazer uma mesa redonda com você mesmo. E aí onde você vai se enxergando. Aí, diante de tudo isso, a gente volta, talvez, para o começo, né, ou da pergunta de quem é você. E essa acho que é uma coisa que, para mim, inclusive, é uma incógnita, né? E que, de vez em quando, eu me pergunto, essa interrogação, ela aparece o tempo todo para mim.
Quem é você? Né? O que é que você quer da sua vida? Onde é que você quer chegar? Quais são os seus objetivos, né? E o que é que você está fazendo para alcançar tudo isso? E quando você olha para você, você vê, porra, velho, é só perguntas, só questões. Então, o que é que você precisa fazer? Comportamento. Eu acho que a chave para mim está aqui, no comportamento, no desafio, no autodesafio, na verdade, eu tenho que desafiar a mim mesmo, porque quando alguém estabelece um desafio diante de mim, eu caio para dentro. Isso para mim é comum, uma característica que eu tenho, nem pinta. Se você colocar, se você me desafiar, você tem que saber exatamente o que, é que você quer, porque aí é que levanta isso. Então, porra, qual é o grande lance? Eu preciso encontrar essa faísca que às vezes outros conseguem, me desafiando. Eu tenho que encontrar isso de mim, me autodesafiando também. Conseguir pegar isso e conseguir encontrar essa chave, ou abrir, ou quebrar esse bloqueio, de encontrar essa fagulha. Quem é essa fagulha que consegue jogar você para fora? Porque outros conseguem fazer isso com você e você não consegue fazer isso com você mesmo. Então, acho que para mim essa é uma das grandes questões que eu preciso responder, que eu preciso entender, que eu preciso fazer valer, né? Ou buscar. E eu tenho certeza que esses nossos encontros têm ajudado bastante. Isso daqui, para mim, abriu aqui, meu irmão, na minha cabeça, um negócio da zorra. E os estudos, eu não sei se você sabe, mas eu anoto tudo. Além disso, eu tenho os nossos vídeos que ficam lá, mas eu acho que isso daqui me estimula pra caramba, porque isso vai trabalhando em mim. Todas as informações que a gente gera, que é gerada aqui. E aí tem o meu caderninho que virou meu diário. Aqui nesse caderninho hoje eu faço tudo o que acontece na minha vida hoje. Tá aqui nesse caderno aqui. Se minha mulher quiser saber o que é que eu faço na minha vida, só ela pegar esse caderno aqui. Ela vai ver aqui o meu diário. Isso foi também uma coisa que eu coloquei na minha meta desse ano também. Foi os registros disso, para poder encontrar esse mecanismo todo. E cada passo que a gente está dando, cara, nessa nossa reunião aqui, nessas nossas reuniões de 6 da manhã, tem sido realmente uma semente muito grande, tem sido uma semeadura muito boa, que vocês têm me ajudado a tirar aqui, certo? E agradeço pra caramba a vocês por isso, por esse momento, é Deus, né, acima de tudo, porque foi Ele que nos uniu, nos juntou de alguma forma, e com base nisso a gente consegue tirar aqui, eu tenho conseguido tirar bastante proveito, viu? Valeu, obrigado. Maravilha, Zé. Uma das coisas que eu tenho percebido cada vez mais é que realmente essa é a grande chave, né? O comportamento, é desenvolver o comportamento. Porque a gente pode fazer mil teorias de como que as coisas funcionam, do que eu acredito que não é, mas você só vai validar isso quando você realmente for fazer. E eu acho que daí que vem a grande dificuldade que a gente tem de fazer, porque eu acho que é o momento que a gente está mais próximo de quem a gente verdadeiramente é. Porque, engraçado, vocês estão conversando aí, falando, né, cada um trazendo seus pontos de vista, e o tempo todo eu tenho uma ideia martelando na minha cabeça aqui, mas é praticamente dizer assim, fale isso na live, que é o seguinte, você é o que você faz. Então, no momento em que você está exercendo, você está praticando alguma coisa, você está exercendo quem você verdadeiramente é. Então, quando você vai praticar, você sabe que precisa praticar alguma coisa, e você vai praticar e não sai, é porque você não é aquilo. Então, se você não é aquilo e você quer ser, você precisa desenvolver esse comportamento. E exatamente nesse momento que você vai praticar e você não consegue, é que vem à tona o que é que está lhe travando. Ou pelo menos você identifica qual é o problema. E a partir dali você tem a oportunidade de entrar naquele sentimento, naquela situação, em busca de descobrir o que realmente está acontecendo. E foi o que aconteceu comigo, né? Então eu tinha uma extrema dificuldade de chegar e fazer um pitch de venda, de oferecer. Engraçado que nesse curso, né, teve um momento que a gente tinha que fazer uma apresentação, tipo, vender a ideia do negócio.
eu fui a pessoa que fez. E fiz super à vontade, né? Fui muito bem preparado para fazer isso. Mas quando chegava na hora de vender realmente a Vera, de fazer o negócio girar, o negócio não saía. Né? E aí, naquele momento, eu identifiquei: poxa, tem alguma coisa aqui dentro que eu não sei o que é. E eu fui buscar, conversei com outras pessoas a respeito disso, né? Até que caiu a ficha. Então, eu acho que muito da nossa autossabotagem vem daí, nesse momento de não permitir que a gente faça. Porque se a gente fizer, vai aparecer, vai surgir qual é o problema. E a partir desse ponto, a gente pode pegar aquilo e investigar mais, e a fundo, até chegar lá na raiz do problema e resolver aquilo, e é pronto. Agora, você vai lá, tenta executar. Você consegue executar? Consigo. Você faz algum esforço para executar? Não, agora está tranquilo, está natural. Pronto. Então, agora passou a ser quem você é, passou a incorporar a sua personalidade. Então, para mim, isso ficou bem evidente agora durante essa live. Show de bola. Eu me lembrei de um negócio aqui interessante, né? Quando você fala quem é você é o que você faz, né? Aí eu não sei porque me lembrei de um negócio aqui muito interessante, que tinha tá meio nublado aqui qual foi o contexto da época, que eu falando com alguém, a gente estava falando alguma coisa em relação à família, à vida, ao que você é. E aí ele tinha discussão com a família, ou com alguém, ou com... Não sei, ele está um pouco obscuro aqui, mas, bom, vamos lá ao centro da informação. Ele diz assim, porra, não, mas cheguei, eu fiz, eu disse, eu sou isso, eu sou aquilo, ou, tipo assim, eu sou seu pai, você tem que me respeitar que eu sou seu pai. Aí, porra, velho, quando você, me lembro que, quando você tem que dizer assim, porra, eu sou seu pai, ou eu sou seu chefe, ou eu sou seu marido, ou eu sou o que quer dizer, quer que seja para alguém, é porque você não é. Porque se você fosse, você não precisava dizer, eu sou seu marido, eu sou seu pai, eu sou isso. Aí eu falei isso para a pessoa. Eu nunca disse para os meus estudantes assim, eu sou seu pai, me respeite. Isso nunca precisou, porque eles sabiam que eu era o pai deles. E eu sabia que eles sabiam também. E isso nunca precisou dizer isso. Eu nunca precisei para dizer a alguém assim, tipo, porra, eu sou seu chefe, me respeite. As pessoas sempre me respeitaram. Olha que eu cheguei a gerenciar mais de 200 pessoas. Enfim, eu acho isso interessante, essa colocação de você, é o que você faz, que às vezes a gente, como eu falei, a gente vivencia várias coisas, teoriza tanta coisa, e às vezes você diz assim, porra, esse aqui é o grande quê? Você não tem que dizer quem você é necessariamente, basta você fazer o que você tem que fazer, e que automaticamente todo mundo vai reconhecer que você é aquilo. Então você não precisa dizer, porra, não, pô, fulano é professor, fulano é professor. Eu não estou dizendo assim, eu sou professor, eu sou. Porra, não. Ali é professor fulano, ali é professor ciclano. Não, ali é meu chefe, porra, ali é meu pai, ali é minha mulher, ali é meu marido. Isso é um negócio da porra, isso tem um negócio assim que é muito forte quando você é. Então você é aquilo que você faz. Se você não faz, você não é, não adianta você impor, isso não vai acontecer. Então, se você estiver dizendo em algum momento para alguém que seja que você é alguma coisa, é porque você não é, porque você não fez. Tem que fazer. Muito bom isso aqui também. Zé, só completando aí, não leve a mal o que eu vou dizer, não. Claro que quando você demonstra isso, tanto no espaço familiar, quanto no espaço de liderança, quanto em qualquer posição que você esteja, o ideal, eu não isento ninguém de também a Bruna falar isso aqui, porque a pessoa tem que ir acima e como o pessoal está falando direto agora, elas que lutem. Não é isso. Claro que o seu papel é fazer por onde, é ser aquilo realmente. E eu levo isso muito, eu encaro isso muito seriamente. Até pelo fato de eu não ter tido
tanta experiência positiva com relação a isso. Porque, assim, eu não fui criado nem com meu pai nem com minha mãe. Eu tinha todos os motivos da vida para não ver meu pai como meu pai, nem minha mãe como minha mãe. Mas, quando a pessoa não age de certa forma, sim, ela está abrindo brecha para que isso aconteça. Só que o erro principal não está nela. A obrigação é sua de enxergar a pessoa como líder, a obrigação é sua de enxergar a pessoa como pai, porque isso é princípio. Se você não respeitar a hierarquia, e a obrigação de respeitar a hierarquia é sua, você não vai prosperar, independente do que você faça. Você pode ser o cara mais genial do mundo, você não vai prosperar. Você pode acumular dinheiro, mas você vai acumular muita coisa negativa no caminho, porque você não respeita a hierarquia, você não respeita a figura do pai como pai, não respeita a figura da mãe como mãe, não respeita a figura do seu patrão como patrão, do líder de Estado como líder de Estado. Por exemplo, lá o presidente Bolsonaro, o pessoal fala assim, ele é seu presidente. Claro, porra, eu moro no Brasil, caralho, ele é presidente do Brasil, ele é meu presidente. Eu vou falar que não é. Assim como o Lula já foi meu presidente, assim como o Dilma já foi meu presidente. A minha obrigação é de respeitar a hierarquia, velho. A palavra que vem de cima, eu sempre ficaria assim. Depois que eu fui vir em princípios, eu percebi que realmente era uma pedra fundamental. A obrigação de respeitar a hierarquia é minha. Assim como aquela palavra que eu estava falando nas reuniões atrás, que a obrigação da lei não é fazer ser entendida, a sua obrigação é entender a lei. Eu vejo dessa forma. Quando um filho não enxerga, sim, tem os erros do pai, assim como eu passei, mas eu enxergo meu pai como meu pai. Se eu puder fazer alguma parada para tirar ele de algum lugar ou para ajudar ele de alguma forma, como pai, eu vou fazer porque ele é meu pai. Eu tenho que honrar, a obrigação é minha, eu tenho que honrar o meu líder, o meu pai, a minha mãe, a figura, o meu professor. Eu tenho que honrar pelo fato dele ser superior a mim. É princípio de hierarquia, velho. Você tem que entender isso, porque isso é uma base da prosperidade, assim como é uma regra de ouro que tem lá no livro de Rio. Você tem que fazer pelos outros o que você gostaria que fizessem por você. Então, quando eu respeito um líder, quando eu respeito um pai, eu estou fazendo por ele o que eu quero que meu filho ou que meu liderado faça por mim. Então, isso aí eu não negocio com ninguém, velho. Assim, eu também nunca precisei falar esse tipo de coisa. Mas tá aí uma parada que eu nunca negociei com ninguém e eu não aceito negociação com relação a isso. Se eu tiver na minha empresa, alguma coisa do tipo, eu perceber que a pessoa se comporta dessa forma, independente do que a outra faça, essa pessoa já vai estar excluída da minha empresa na hora. Ela pode ser o melhor funcionário, mas se não respeitar a hierarquia, ela vai embora no mesmo segundo. Já mando pro RH na mesma hora, porque eu não quero pessoas desse tipo junto comigo. Perfeito, Pita. Eu concordo plenamente com você, que aí é um outro polo, né? Que é o polo do respeito. Eu tive um pai, né? Tenho pai. Tive um pai, mas que não foi pai para mim, entendeu? Não me passou absolutamente nada. Ele não diz assim, não, porra, eu tenho aqui um negócio assim que, porra, meu pai me deu esse ensinamento, meu pai isso, meu pai aquilo. Mas eu sempre o honrei. Não tem, apesar de ser um abandono literal que eu sofri, me largou lá nas costas da minha mãe, minha mãe teve que se virar, que foi pai e mãe. Mas eu reconheço a figura dele. Até acho que eu não conseguisse reconhecer a figura do meu pai, eu não seria capaz de reconhecer a figura do Criador, que é o pai maior. E isso, na verdade, ele não foi pai para mim, certo? Você diz assim, porra, o cara foi pai para mim. Não foi. Tem que ser sincero e verdadeiro. Mas que o respeito e a honra sempre aconteceram. A minha mãe tem 1000 motivos do mundo para reconhecê-la como tal. Mas ainda que não fosse minha mãe, foi a mãe que eu tive, que dei e tal. Os chefes que eu já tive na minha vida, eu me submetia a um chefe que era completamente alheio a qualquer coisa. Eu fazia todo o trabalho, ele recebia todas as honras e todos os louros. E assim, ele me respeitava pra caramba, eu respeitava ele.
e que quando alguém falava mal dele, eu ia em cima, rapaz, respeite meu chefe, porque é meu chefe e tal. E isso, assim, as pessoas não foram. O que eu quero conotar, a verdade, em relação ao nosso tema aqui, é que, às vezes, você não é e você quer ser. Aí você quer impor isso, mas o outro, às vezes, não está preparado para o que você não é. E que você quer impor que você não é sobre ele. Há uma rebeldia? Pode ser, mas, de repente, isso acontece exatamente pelo fato da característica que você tem, ou você não fazer por onde. Eu acho que os dois polos existem, independentemente, acho que quando você é capaz de honrar o outro, independentemente da posição dele, como você colocou, achei perfeito, é o presidente, é meu chefe, é meu pai, é minha mãe, são pessoas que hierarquicamente eu respeito. Eu sou, porra, hierarquia para mim é um negócio da porra. Olha que eu nem servi o exército, mas eu acho que isso vem de essência, isso aí é princípio, né? Isso é característica das pessoas. Meu filho está aqui, ele tem um respeito, eu sinto o respeito dele, eu nunca disse para ele, não, me respeite, nunca disse a nenhum dos meus filhos, me respeite, é incrível isso. Mas eles também, não sei se, não que eu tenha sido, de repente eu até nem sou, eu nem me vejo como o pai, eu acho que ele podia ser um pai muito melhor do que eu já fui, do que eu fui, do que eu sou, inclusive. Mas ainda assim, eles têm essa coisa do respeito. Marcos tem mais de 30 anos e nunca ele se coloca diante de mim, como eu me coloquei diante dele também, dentro das situações. Mas sempre tem isso. Então, acho que isso aí é obrigação. Isso aí é uma coisa que você tem que ter em você. Agora, quando, olhando o outro lado, e do polo de que você está do outro lado, você quer impor às pessoas uma coisa que você não é, que na verdade isso é uma grande fraude. Então, quando você é uma fraude e quer jogar isso sobre os outros, e você quer impor isso, as pessoas podem até se submeter por conta disso. Porra, não, ele é meu chefe, tudo bem, ele é meu pai, tudo bem, ele é meu presidente, tudo bem. Mas na verdade, no fundo, você assim, porra, o cara não é, mas é uma questão minha, é um princípio meu, eu vou respeitá-lo como tal. Mas eu sei que ele não é, sacou? E tem alguns que se rebelam assim, não, você não é porra nenhuma, você não é pai, você não é chefe, você não é presidente, você não é porra nenhuma minha. E o cara se rebelou dentro dele e não quer submeter, né? Mas, mas são coisas diferentes, aí são princípios, são comportamentos, são características, e de repente o comportamento pode, porra, não, independente de qualquer coisa. Eu vejo pela própria Bíblia, a Bíblia fala que você tem que estar submisso às autoridades governamentais, porque de uma forma ou de outra elas foram colocadas por Deus, para estabelecer limites, para estabelecer padrões ou coisa do tipo. Mas Deus está acima de todas as coisas. Se essas autoridades quiserem levantar-se sobre você contra Deus, aí ela já perde completamente a conotação, já perde o respeito, já perde a visão hierárquica que você tem sobre aquilo. Então, ou seja, você submete até o ponto que aquilo não vai de encontro a algo muito maior e muito mais hierarquicamente falando, né? Muito mais, em um nível muito maior. Aí a gente vai entrar dentro de um processo aí gigante de submissão, de comportamento, de característica, por aí vai. Mas show de bola, muito bom, meu irmão. Obrigado. Com relação a essa coisa da hierarquia, eu estava pensando aqui sobre um pouco da minha história, né, com minha mãe. Eu nunca tive uma relação assim muito próxima, né, muito amistosa com minha mãe. Isso mudou, acho, um ano para cá, mais ou menos, 2 anos para cá, e mudou por uma coisa bem interessante. Não que a gente estivesse brigando, né, mas a gente tinha muitos conflitos porque tínhamos pontos de vista completamente diferentes. E aí eu estava, uma vez eu fui numa sessão de constelação familiar. Estava lá, tendo os processos e tal, teve uma das pessoas que tinha uma figura lá representando a mãe dela, ela estava passando por uma determinada situação, estava meio desolada assim, a mãe veio, botou ela no colo, fez carinho, cuidou e tal. E aquela cena me tocou muito, né? Fiquei muito emocionado de ver aquilo, e ali finalmente eu entendi qual era o meu problema com minha mãe, né? É que na verdade eu tinha expectativa de que ela agisse, tivesse determinado comportamento com relação a mim, que ela nunca teve. Né? E eu, de uma certa forma, cobrava isso dela. Então, a minha revolta,
A minha briga era porque eu queria que ela fosse algo que ela não era, né? Então, tipo, você é o que você faz, ela não fazia aquilo, ela não era aquilo. Só que depois eu percebi que esse não era o problema, né? O problema não era ela não ser, o problema era eu exigir que ela fosse. E aí eu comecei a pensar sobre isso e eu cheguei à conclusão de que, poxa, ela é a minha mãe, né? E aí a questão, né, que Zé falou assim, não foi, na verdade é. Talvez não tenha sido aquilo que você esperava que fosse, mas em essência é. Então, tipo, por exemplo, você é meu pai. Você pode ter sido um ótimo pai ou um péssimo pai, mas isso não anula o fato de você ser o meu pai. E foi isso que eu entendi. E quando eu entendi isso, a minha relação com minha mãe mudou completamente. Porque eu não cheguei nem a conversar nada disso com ela, mas o meu sentimento com relação a ela mudou, porque eu simplesmente conversei com ela, né? Você conversa dentro da sua cabeça lá, você cria uma imagem. Eu conversei com ela e eu agradeci a ela por simplesmente ter me dado a vida, né? Por ter me dado a oportunidade de estar aqui participando desse jogo. E só por isso eu sou muito grato a ela, né? E o interessante é que a nossa relação mudou muito, tipo, ao ponto de, quando minha mãe falava que vinha me visitar, eu ficava meio, sabe, receoso, assim. Quando vem me visitar, pô, velho, ficava assim, tô muito afim. E hoje, eu percebi isso essas semanas agora, que ela falou assim, pô, filho, você tá em casa, eu vou lhe visitar e tal. E pela primeira vez na vida, eu não tive aquela sensação de, tá, venha. Falei assim, não, minha mãe, venha, bora almoçar junto aqui e tal. E depois eu fiquei pensando sobre isso e foi uma surpresa para mim mesmo, né? E eu percebi que veio desse entendimento, né? De, poxa, ela é a minha mãe realmente. Independente de ter sido uma boa mãe, uma mãe ruim, ela é a minha mãe. Mas só o fato de eu ter reconhecido isso e de eu ser grato a ela por simplesmente ter me dado a vida, isso fez com que a nossa relação mudasse completamente, né? Hoje a gente tem uma relação muito mais próxima, não próxima de estar junto todo dia, de estar conversando, mas tipo assim, muito mais respeitosa, sabe? Tanto de mim com relação a ela, quanto dela com relação a mim. E a questão dos posicionamentos também, né? Porque normalmente quando você está abaixo na hierarquia, você é oprimido, né? Então você vai, tem até aquela brincadeira que fala que o diretor da empresa bate lá no gerente, que bate no supervisor, que bate no funcionário, que chuta o cachorro, que morde o estagiário. Então, basicamente, é aquela hierarquia ali. Então, o Peter tá se acabando de rir. Então, uma coisa que eu percebi também é que a gente acaba se deixando, não é porque você está abaixo na hierarquia que você deve aceitar todo e qualquer tipo de abuso, né? Abuso no sentido geral da palavra. E às vezes você precisa se posicionar, né? Você não vai desrespeitar a pessoa, mas tem situações, tem decisões na vida que cabe a você tomar. E aí eu não tinha tomado essa rédea, e eu comecei a fazer isso, com todas as pessoas ao meu redor. Então, sempre me posicionando a respeito daquilo que eu acredito, né, e que para mim, depende de mim, é a minha vida, eu que tenho que decidir, né, não cabe a outra pessoa, por mais que ela esteja acima de mim hierarquicamente, não cabe a ela determinadas decisões. E mostrar isso para ela, ó, não, isso aqui, essa decisão é minha, eu não vou fazer isso. Sem ser agressivo, sem brigar, né, sem criar qualquer animosidade com a pessoa, simplesmente posicionar. E eu vim percebendo isso, que melhora muito a relação, né? Quando você sabe o seu lugar e você mostra à pessoa o limite, até onde vai o limite dela, né? E fica com as coisas claras. Eu tiro porque minha mãe sempre teve essa característica de, faz isso para mim. Eu, não quero fazer e tal. E aí tinha aquela guerra, aquela briga, aquela chantagem emocional e tal. E chegou um ponto que eu percebi que eu falei, poxa, eu não tenho que entrar nesse jogo. Eu vou até aqui porque é até aqui que é a minha responsabilidade, ou até aqui que eu quero ir, né? E tipo, essa decisão é minha, cabe a mim, é a minha vida. Então eu só vou até aqui. E deixar outra pessoa espernear, xingar, falar o que quiser falar, sem me indispor com ela, sem brigar com ela. Simplesmente, ó, tá bom, eu entendo que você tá chateado, tá, mas eu só vou até aqui. E pronto. Então, tem a primeira vez, tem a segunda vez, tem a terceira, e de repente a pessoa entende. E ela respeita o seu espaço. E ela não ultrapassa mais aquilo. E é interessante como a relação fica muito mais respeitosa depois disso, porque tira-se a manipulação toda e fica a relação pura e simples, como ela verdadeiramente é. Então, eu pude testar isso com minha mãe, eu pude testar isso com as minhas ex-esposas,
Engraçado que elas sempre me falavam que eu era um péssimo pai, porque sempre que elas queriam que eu fizesse alguma coisa que eu não queria fazer, elas usavam esse artifício. E aí chegou um ponto que eu falei, pô, não aceito mais isso. Não vou fazer e ponto. Você pode falar o que você quiser. E aí foi, né? Um processo e tal. E hoje em dia elas, todas as duas falam, então, cada um, dois meninos, um menino e uma menina, né? Cada um com a mãe. E todas elas falam que eu sou um excelente pai, um ótimo pai. Engraçado que eu nunca cobrei que me dissessem isso, mas hoje elas falam de livre e espontânea vontade. Simplesmente porque eu comecei a me posicionar a respeito de determinadas questões, de maneira respeitosa, sem briga, né? Sem rusga, mas deixar a pessoa claramente qual era o meu posicionamento, qual era a minha visão a respeito daquela situação, até envolvendo os meus filhos, né? Ó, eu acho que isso aqui não é necessário, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que isso é importante, isso aqui não. Ah, porque tudo bem que eu sou um péssimo pai, mas eu só vou fazer até aqui. E depois as pessoas começam a compreender isso, que, poxa, não realmente faz sentido, tal, e elas começam a reconhecer isso em você. Então, a melhor coisa que você pode fazer é você saber qual é o seu posicionamento, né, dentro da hierarquia, e não deixar que as pessoas invadam o seu espaço pessoal e nem invadir o espaço das outras pessoas. Quando você compreende isso, a relação fica muito mais simples, fica muito mais leve e melhora. Hoje, por exemplo, eu sinto minha mãe uma mãe muito melhor do que quando eu tinha todas essas questões dentro de mim. E aí eu pude constatar que não era uma questão de como ela se comportava, mas era a questão de como eu enxergava. E o simples fato de eu mudar a visão que eu tinha a respeito dela e de começar a respeitá-la como mãe, fez com que ela também começasse a me respeitar mais como filho. Então é interessante como é bidirecional esse negócio, né? Maravilha, viu? Isso é muito bom, cara. Eu fico feliz pra caramba com isso. A gente vê que nossas ruas vão criando, né? Uns caminhos assim muito massa, mas isso é muito bom. E me fez lembrar uma vez, uma das vezes, mas foi uma vez que foi mais marcante, quando vocês voltaram a morar com ela, com tua mãe. E aí sempre o pau quebrava por lá e nego me chamava por resolver, o resolvedor, né? Das situações. E o mais interessante é o seguinte, os meninos vieram, soltaram os cachorros, me ligaram, falaram, etc e tal, tá? Aí eu falei assim, peraí que eu vou resolver esse negócio. Aí eu falei pro seguinte, ó, vocês estão morando aonde? Aí, não, tá, pronto, estão morando com a mãe de vocês, não é isso? Beleza. Quem é a mãe? Aí, bom, é ela, então pronto. Então, quem vai dizer como é ou como deixa de ser é ela, é sua mãe, acabou, é ela que vai dizer como é que é. Você quer fazer diferente? Você faz o seguinte, ó, pega as suas coisas, sai de casa, vai para a sua própria casa, paga seu aluguel, paga as suas contas, faz tudo que você tem que fazer, pronto, agora você está livre. Vai lá e faça nesse formato. Aí ninguém fez isso, né? Aí depois eu chamei ela, foi no telefone isso. Eu falei, já sei, você é a culpada, sou sempre eu, não sei o quê. Calma. Eu sei que a culpada é você, mas eles não precisam saber. O que foi que eu falei para eles? Falei isso aqui, isso. Mas agora é o seguinte, você não tem que dizer. Aí entrou nessa parte que eu falei com ela. Toda vez que você tiver que chegar para dizer que você é a mãe deles, que você é isso, que você é aquilo, que você não é. Você tem que ser. Eles vão te respeitar. O que eu coloquei para eles, expliquei o que foi que eu tinha colocado para vocês, e ela entendeu, e eu falei, que tem que mudar é você vai dizer assim, ó, é assim, é desse formato, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro, e cada um acabou. Você não diz assim, será que o fulano vai fazer? Não faz? Não, você não fez, não, vai lá e faça. É obrigação sua fazer. Se eles não quiserem submeter, o que eles vão fazer? Eles vão pro canto deles, eles vão arranjar a casa deles, vão pagar a conta deles. Mas quando tiver debaixo do seu teto, é você que manda e acabou. E aí eu falei para eles, independentemente, né, de qual a postura dela está certa ou não, a sujeição vai ter que acontecer. E assim, eu acho que Marcos Schmidt disse, eu nunca coloquei em nenhum momento eles contra ela, mesmo distante, apesar do contrário ter acontecido, até que chegou um dado momento que ela mesma reconheceu numa roda entre a gente, de que realmente os erros eram dela. Eu nunca fiz questão disso, dela dizer se era ou se não era. É aquela coisa de você ser o que você é e acabou. Diante disso, os meninos conseguiam ter essa percepção também. Então, eu acho isso muito bom, que independentemente das coisas que tenham se vivido, quando você reconhece a sua posição dentro do ordenamento, dentro da própria arranjo, porque a família é um arranjo de Deus.
Isso é interessante, independente da posição que cada um tome, ou da atitude que cada um tenha, essa posição tem que prevalecer, sempre. Sujeição, lembrando sempre aquilo, né? Quando uma sujeição que é inferior à maior se lança sobre você, aí você não tem que se submeter. Essa sujeição, ela é relativa, como é dos governos, como é dos pais, como é dos líderes, ela não pode ser nunca superior ao maior. E o maior de todo disse, você tem que estar sujeito até esse limite. Tá bom, fechou. Aí tá tudo harmonizado, a gente consegue chegar nesse limite. Mas eu digo a vocês de antemão, se submeter é uma arte, né? Não é muito fácil, não. Mas quando você consegue entender isso muito bem, a coisa flui de uma forma maravilhosa. Top, 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 top. E aí? Fechamos o dia de hoje, né? Acho que tá bom. Muito bom como... Engraçado que eu tava conversando isso aqui em casa ontem, né? Que às vezes a gente reclama de algumas coisas, mas em 100% das vezes que a gente reclama de barriga cheia, porque sempre poderia ser pior. Assim como sempre pode ser melhor. E aí a gente cai nessa repetição, né? Que, porra, a, fica parecendo até clichê o negócio, mas, porra, ontem, a reunião de ontem, quando encerra, porra, a reunião de hoje foi massa, não sei o que, foi muito boa. Aí chega no outro dia, é melhor do que a que foi ontem. Eu, porra, velho. Mas acho que a tendência é essa, velho. A tendência, a ordem natural das coisas é o crescimento, é o desenvolvimento. Quando isso não acontece é porque a gente tá resistindo, a gente tá indo na contramão. Então, a expectativa hoje foi bom demais, foi melhor do que ontem, foi melhor do que as primeiras. Eu acredito agora muito fortemente que a de amanhã vai ser melhor ainda do que a de hoje. E vamos para frente. Maravilha. Alguém quer fazer alguma consideração final? Só finalizando aqui, os meus agradecimentos sempre, né, por esse momento que a gente consegue ter aqui como semeadores, de falar que o desafio, o autodesafio, ele vai acontecer em todos os momentos da sua vida, seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar. E às vezes você tem que estabelecer sim metas para você mesmo, ser o que você é, o respeito à condição e ao outro, isso pode ser por si só um objetivo de vida, que é você manter uma relação saudável dentro do ambiente, mas nunca deixar de ser o que você é, quem você é. E essa coisa termina transcendendo, o que é muito bom na nossa relação aqui, né, nessas nossas conversas, é que a gente não se apega a coisas meramente materiais, ou do dinheiro, do trabalho, disso, mas da família, isso tudo está muito interligado. Isso é muito bom, porque todos aqui prezam muito a figura da família. Então, acho que certamente a gente não poderia falar de prosperidade de forma nenhuma se a gente não conseguisse falar de família, né? De relação, de integração, de ser melhor. E essa é a nossa meta. Eu acho que uma das metas também é ser melhor pai, ser melhor filho, ser melhor o que for, respeitando o seu alvo, trabalhando o seu comportamento, mudando suas características pela ação. Então, isso tudo termina fazendo parte desse nosso lema. Acho que por isso que eu acho muito massa semeadores, né? Semente é uma coisa muito interessante. Quando você lança uma semente, na verdade, quando essa semente brota, é uma vida incrível. Quer dizer, de um grão de mostarda vira uma árvore gigantesca e que gera frutos e outras sementes, não sei se ainda né? Mas era considerada a menor semente existente, que era da mostarda, e ela conseguir gerar uma árvore frutífera. É incrível. Isso é muito bom. Que a gente continue como semeadores, semeando a nossa relação, a nossa vida, os nossos dias, para sermos melhores e, mais importante, conseguimos dar frutos. E a promessa está lá. Toda árvore que não dá fruto
é cortada e lançada fora. Então, que mais do que ser semeadores, nós conseguimos gerar frutos. E vocês estão me ajudando bastante nesse processo aí. Obrigado. Maravilha, Zé. Eu também tenho sido muito ajudado, acho que todos nós, né? Está num ciclo aqui de autoajuda, né? Entre nós, que é muito, muito positivo, né? Como já vem falando aí, que é muito difícil da gente sozinho conseguir chegar às conclusões que a gente chega em conjunto. Então, acho que esse é o grande ganho, o grande benefício que a gente tem. E, como o Pita falou, né, na nossa conversa de ontem, pegar esses conceitos e aplicar, né? Como a gente descobrimos hoje, né? A gente é o que a gente faz. Então, se não fizer, nada feito, né? Pois é, como diria Nicolinhas, acabou, já era. Acabou, já era. Então, pronto, vou finalizar aqui nossa transmissão de hoje. A gente se encontra amanhã de novo para fazer aqui nosso encontro. Já foram 8, né? 8 dias. Já indo para o 9º. Falta 2 aí para fechar 10. Então é isso. Vou finalizando aqui a nossa transmissão. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Até. Valeu.